Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou Adriano Ribeiro e dando sequência aí a mais um vídeo nessa série onde eu te mostro o que realmente coloca dados em movimento, eu quero trazer alguns conceitos e tecnologias, principalmente se você está começando nesse mundo de dados, se você está chegando e vê esse universo de tecnologias e de arquiteturas desenvolvedor, arquiteturas orientadas a eventos, como é que você se posiciona dentro desse universo? Como é que você entra? Como é que se começa? Bom, eu já vou mostrando aqui direto várias tecnologias e alguns links ali, uns desenhos de fluxo de informação, porque hoje, se a gente for avaliar o funcionamento das aplicações, é o tempo inteiro se falando em dados, né? Ou eventos, dados estruturados, dados não estruturados. E justamente por causa disso, em alguns momentos torna difícil. Poxa, que tecnologia eu vou estudar? Pô, o Flink é bom, o Spark é bom, ou é difícil, Kafka, pô, todo mundo usa Kafka, mas tem o Pulsar. Ou seja, são diversas tecnologias e como você pode criar um caminho reto para começar. Às vezes é difícil, dependendo de quem está falando, a direção pode ir mais para serviços de cloud, onde são necessárias menos configurações, maior facilidade, você pode focar diretamente no trabalho que vai ser desenvolvido. Outros, já como eu estou mostrando, já expõem mais as tecnologias, mas vai depender de mais conhecimento, uma curva de aprendizado no início maior. Então vamos lá. Por que eu estou mostrando algumas tecnologias já correlacionadas aqui dentro de um desenho de fluxo de informação? Então, se você está começando, é importante que você entenda o papel da tecnologia e os dados, para que você consiga se posicionar e saber o que você precisa em cada momento do processamento de dados. Então, eu separei quatro conceitos iniciais, ou técnicas, ou tecnologias, que vão te ajudar a entender quando as arquiteturas são montadas, quando você vê aqueles desenhos usando fluxos de dados, uma hora vai no banco de dados, uma hora usa uma fila, uma hora usa um serviço de streaming, uma hora está lendo de arquivo. Por que isso foi montado da maneira com que você está vendo? Então, para você entender como as coisas são montadas, é importante ter a noção de alguns conceitos fundamentais. Por exemplo, message routing. Por que eu estou colocando message routing e não message streaming, message passing ou message oriented, ou seja, orientação à mensagem, passagem de mensagens, orientação a evento, enfim. Eu estou colocando message routing. Porque quando a gente olha do ponto de vista de dados, o que importa é o caminho do dado, né? Eh, a gente, aqui eu coloquei uma linha vermelha. Nós temos as aplicações na ponta, né, que pode ser baseada em qualquer arquitetura, né, como microserviços, Lambda, enfim. E o outro lado é o universo de dados. E se vocês observarem no meio, eu coloquei o Kafka. O Kafka aí como a primeira tecnologia. Mais à frente eu vou explicar por que, na minha visão, o Kafka é importante que você conheça, que você domine. Dentro do papel de roteamento de dados, você precisa ter acesso à informação. E hoje, o Kafka é um dos principais players no mercado, tanto que diversas outras tecnologias estão adotando o Kafka como um padrão de protocolo de comunicação, como o Pulsar, como o Redpanda. Ou seja, você consegue utilizar as mesmas bibliotecas utilizadas no Kafka para se comunicar com serviços diferentes. Então, assim, eu entendo que você entrando nesse universo de orientação a evento e de streaming pelo Kafka, você já vai estar mais próximo de começar a usar outras plataformas e depois você pode
né, já mais embasado, já com uma vivência maior, explorar os recursos de cada uma dessas plataformas que eu citei, do Red Panda e do Pulsar, por exemplo, do Apache Pulsar. Então tá, message routing, ele está relacionado ao fluxo de mensagem, né? Uma vez que você aprende a se comunicar, você consegue visualizar os fluxos de informação e, com isso, saber como você vai organizar essa informação para o papel do ponto de vista de dados, seja como engenheiro, seja como analista, né? Ou até mesmo como desenvolvedor. E aí vocês vão entender mais à frente por que eu estou falando como desenvolvedor também. Se vocês observarem, tem 3 caixinhas ali do Spark dentro dessa visão que eu coloquei aqui. E aí, aproveitando que eu já citei o Spark, vamos para o segundo ponto aqui. Distributed Process, ou seja, processamento distribuído. E aí é um ponto importante, né? Eu coloquei processamento distribuído. Por que isso é relevante, assim, entender o processamento distribuído? Por causa dos elementos que envolvem você trabalhar com diversos computadores diferentes comunicando pela rede, cada um com memória, processador e capacidade de comunicação limitada, trabalhando um mesmo conjunto de dados para gerar um resultado único. Ou seja, eu vou pegar um bloco único de dados. Eu digo um bloco único porque, mesmo que você trabalhe diversos tipos diferentes de dados, cada tipo vai ser um bloco. Ou é um arquivo, ou é um tópico, ou é uma base de dados. Ou seja, você sempre vai olhar individualmente para cada pacote de dados, vamos dizer assim. E esse pacote pode ser muito grande. Se esse pacote for muito grande e você não tem a noção ou o entendimento de como funciona ou de como se trabalha o processamento distribuído, você eventualmente vai carregar aqueles dados de uma única vez para usar as APIs da tecnologia que for, seja o Spark, Flink, que você, Pandas, né, a tecnologia que você estiver utilizando. E aí você vai acabar tendo problemas como falta de memória, como lentidão, ou até mesmo cálculos errados e você não conseguir chegar no resultado esperado. Você entendendo os conceitos do processamento distribuído, você vai entender que, poxa, eu tenho um pacote de dados maior do que a capacidade de memória individual das máquinas ou do ambiente que eu tenho para processar essa informação. Então não adianta eu querer copiar 3 GB de memória, 10 GB de dado para um cluster onde cada nó tem 2 gigas de dado. Se eu tentar, com a tecnologia errada, trabalhar isso como se eu trabalhasse localmente, eu vou ter problema, eu não vou conseguir realizar esse processamento. Então, quando eu entendo processamento distribuído, eu entendo que eu preciso particionar esse dado. Eu preciso analisar o comportamento do dado que está sendo gerado. E nesse comportamento envolve o roteamento de mensagens, eventualmente, se você está trabalhando com string, ou batch, né? Você precisa entender o volume de dados, qual é a volumetria, seja em número de mensagens ou número de registros e tamanho desses registros. Então, entender o processamento distribuído vai te ajudar a projetar, por mais simples que seja a operação que você for trabalhar com dados, vai ser fundamental para você conseguir desempenhar esse papel. Change Data Capture, ou seja, o famoso CDC, é a capacidade de você se conectar a uma base de dados e receber as mudanças que estiverem sendo executadas nessa base de dados. Aqui, como exemplo, tem um Postgre aqui embaixo, eu tenho um microserviço de negócio e ele está publicando o estado da aplicação, né? Ou seja, as operações ali, as transações dos usuários, os dados cadastrados e por aí vai.
E aí que eu tenho o Debezium, né? O Debezium é uma ferramenta que implementa esse padrão CDC e olha só, e ele está publicando para o Kafka, né? Então aqui eu tenho a base de dados da aplicação, eu tenho o serviço de captura e de mudança e eu tenho o Kafka entrando como um roteador dessas mudanças para a infraestrutura que estiver se apoiando no Kafka para interagir com os usuários lá nas aplicações, né? Ou até mesmo responder a possíveis mudanças que estão acontecendo, né? Aqui eu coloquei o exemplo de um microserviço, mas você poderia ter vários serviços, né? Micros ou não, várias aplicações, inclusive aplicações de dados, né? Então, entender o CDC, como funciona, você vai mapear tabelas por tópico, vão ser várias tabelas em um único tópico. Dependendo da estratégia que você desenhar para extrair essa informação, né, você vai ter um comportamento e um caminho diferente que vai ser definido ali no Kafka, né, dentro do papel de roteador de dados, né, ou de mensagem. E o último conceito, tecnologia, digamos assim, de maneira mais geral, é o armazenamento de objetos em nuvem, ou seja, o Cloud Object Store, né? Então aí entra o S3, do Azure tem o S3 da AWS, né? E aqui eu coloquei o Minayo, né? Só para a gente ficar no universo open source e, de certa maneira, independente de tecnologias de provedores específicos, né, de cloud. Essa escolha você pode, digamos, tomar depois, você pode escolher depois qual serviço. Todos eles vão disponibilizar esse conceito. E por que que esse conceito hoje é importante? Virou um padrão se armazenar os dados ou se apoiar em ambientes de armazenamento de objetos, né? Por que objetos? Porque é geral, né? Ele não tem um tipo de tabela, né? Você simplesmente armazena o que você quiser, desde um arquivo texto a um banco de dados, né? Ou seja, um diretório com uma série de arquivos ali que define uma estrutura específica. Você pode colocar backups das aplicações, enfim, você armazena tudo, né? E principalmente quando a gente olha para o universo de dados, os bancos de dados analíticos hoje se apoiam nesse tipo de tecnologia, né? Então, vamos olhar agora um pouquinho mais para as tecnologias aqui usadas, ou pelo menos no caminho que eu proponho que você siga para começar e mais rapidamente já conseguir entregar, né, já participar do universo de trabalho com dados de maneira efetiva com um número reduzido de tecnologias, né? Então vamos lá. O Kafka eu já falei um pouco, né? Então ele com o papel ali de roteador de mensagens, né? Você pode utilizá-lo como uma forma de se comunicar com as aplicações, porque o Kafka ele acaba sendo, digamos ali, um gatekeeper, né? Uma fronteira entre as aplicações e o mundo de dados, ou até mesmo entre fontes de dados e os processos que vão trabalhar essas informações para armazenar. Então tá, o Debizium entra como uma ferramenta de extração para facilitar o seu trabalho, você não precisar ir a uma base de aplicação e extrair esses dados, você consegue capturar de forma continuada. E aí aqui, por que eu estou colocando o Postgre? Postgre é uma ferramenta extremamente relevante atualmente, devido às features, às funcionalidades que ele disponibiliza, aos padrões e protocolos que são suportados por diversas ferramentas, assim como o Kafka, né? Ele é um padrão de mercado, o seu protocolo é suportado por outras ferramentas. Você tem diversas bibliotecas em diversas linguagens e tecnologia. Então, você tem muita flexibilidade para se trabalhar com ele.
O Debizium é uma outra ferramenta que, como meio que uma extensão do Kafka, ele vai interagir com o Postgre de maneira muito natural, não só com o Postgre, como MySQL, SQL Server e outras bases de dados, né? Então, esses três, né, o Postgres, o Debizium e o Kafka, trabalham muito bem juntos. E com isso você reduz o universo de tecnologias para conseguir se extrair dados de uma fonte de dados qualquer, né, virtualmente qualquer. É claro que a gente vai depender aí dos conectores ali do Debizium, mas você já consegue ter uma boa variedade de drivers para conectividade com o banco de dados aí, ok? E então chegamos ao Spark. Eu tenho três caixinhas do Spark, mas por que essas três caixinhas do Spark? O Spark é um ecossistema extremamente robusto, é uma plataforma de analytics, mas que nos últimos anos, desde o advento do Structured Streaming, que é a nova versão da funcionalidade de streaming do Spark, que é implementado em cima da infraestrutura já existente dele de SQL, né? Ou seja, então, no momento que você implementa, você tem uma camada de SQL que otimiza a interação com base de dados, e em cima dessa camada você implementa a funcionalidade de streaming, você se beneficia de todas as otimizações feitas na camada de consulta e de interação com base de dados. Que a interação com base de dados é sempre crítico. Então, nessa primeira caixinha ali do Spark conectado com o Kafka, é exatamente se apoiando nessa tecnologia, o Structured Streaming, que possibilita com que o Kafka ele interaja com eventos de aplicação de maneira transparente. Ou seja, ele pode consumir os eventos do Kafka e trabalhar esses eventos, né? Então, ele e o trabalho desses eventos pode ser armazenando num Object Store, ou seja, eu receber os eventos e eu armazenar esses eventos numa base de dados para posterior análise. E aí, dentro do cenário, qual é o papel do Kafka, então? É um papel de integrador, ou seja, Spark, aliás, não Kafka, entra como a ferramenta de integração entre aplicações. E por que eu estou colocando o Spark como uma ferramenta de integração? Que devido à arquitetura dele de simplificação das APIs de trabalho em dados, ou seja, o Spark ele é focado no dado em si. As APIs todas convergem para data frame e dataset. E com isso, você consegue operar independente da fonte do dado. Você configura a fonte, né? Ah, eu quero ler do Kafka, eu quero ler do Postgre, eu quero ler de um Delta Lake, ou eu quero ler um arquivo Parquet, um arquivo JSON, ou seja, você tem diversos fontes de dados e ao mesmo tempo formato de arquivos, né? É JSON, é CSV, é Parquet. E no momento que ele se conecta e lê essa fonte, ele lê tanto no formato batch como streaming de forma natural e disponibiliza isso para você através de um data frame para se processar esse dado, para você fazer o que você quiser. Você pode não fazer nada, simplesmente ler de uma fonte e escrever em outra. E aqui você já pode trabalhar com o primeiro papel dentro do universo de dados, que seria a integração, onde você vai extrair dados de uma fonte qualquer, né, e vai escrever em outra. Eventualmente, você pode fazer alguma transformação, e é justamente por causa dessa possibilidade de outras atividades dentro desse papel de integração, nem sempre uma integração é só movimentar dados, é que o Spark se torna uma ferramenta extremamente interessante e relevante
principalmente considerando os novos recursos como PySpark, que estão sendo disponibilizados agora, que facilitaram demais o trabalho usando essa ferramenta. E aí vamos para a caixinha de baixo do Spark. Tá, o que é a caixinha de baixo? Nela, ele está falando pura e simplesmente com Kafka. Pô, mas ele só está conectado com Kafka? E aí? Como o Spark ele tem integração nativa com Kafka, você pode usar o Spark para fazer análise de eventos em tempo real, filtragens ou transformações, ou seja, usar o Spark como uma ferramenta para escrita de aplicações orientadas a evento. Mais uma vez se apoiando no Spark Structured Streaming. Só que a aplicação, você não vai precisar compor diversos frameworks e tecnologias para se trabalhar o dado, ou ter que entender o streaming e as características de um dado quando está em streaming, né, quando ele está fluindo de maneira contínua, porque o Spark vai abstrair para você todos os detalhes de funcionamento do streaming e basicamente você vai trabalhar com a mesma API que trabalhava na integração, que é o DataFrame, que é o dataset. Ou até mesmo SQL, né? O Spark ainda tem agora a API unificada de SQL. Então, aqui é uma outra faceta dentro do universo de dados que você pode entrar, né? Então, uma vez que você entendeu o Kafka, o Debizium ele é opcional para você aqui. Porque se você observar, o Kafka é que está fazendo a interface com o Spark, não é o Debizium diretamente. Então, entendendo o Kafka e entendendo as APIs de data frame do Spark, conseguindo visualizar o que é o processamento distribuído, você consegue trabalhar com o Spark para desenvolver aplicações orientadas a evento. Ah, mas o Spark ele não escala como um Flink. Mas nem toda aplicação precisa da hiperescala do Flink ali subsegundo para o processamento de cada mensagem. Então é importante você, aí voltando ali no processamento distribuído, message routing, você entender o ambiente onde está inserido, mas em termos de tecnologia, né, o Spark te atende para você que está começando, ele vai facilitar o desenvolvimento de aplicações, né? E claro que você vai precisar entender, né, o que é uma aplicação Spark, né, mas aí entram dentro dos elementos ali do processamento distribuído. Beleza? E aí a gente cai para a terceira caixinha, que seria um terceiro papel também envolvendo Spark, que seria do ponto de vista de análise de dados. Então, o que é o Spark dentro do universo de análise de dados? O Spark tem uma API extremamente rica de técnicas de machine learning e APIs de consumo e transformação de dados em tabela, agregação, agrupamento, pivoteamento, onde eu transformo uma tabela de linhas em colunas. E eu posso explorar essas informações e esses dados através de notebooks, né? E não só explorar, mas eu também posso aí me apoiar nas ferramentas ou nas técnicas de integração de dados e armazenar esses dados para análise no meu Object Store usando formatos analíticos ali, como Delta Lake, como Iceberg. E essas análises, essa API, elas abrem uma nova frente usando o mesmo ecossistema de ferramentas. Então, aqui, ó, o que eu estou mostrando para você é um conjunto de ferramentas, mas que você tem vários caminhos retos e objetivos. Então, poxa, eu quero aprender a trabalhar com aplicações orientadas a evento. Eu posso utilizar o Kafka e o Spark conectado e implementar a lógica de processamento de eventos no Spark e devolver esse evento para o Kafka interagir com os serviços. Eu nem preciso entender o serviço, eu só preciso entender o conceito de roteamento de mensagem e a API de desenvolvimento ou de
processamento de dados do Spark. Da mesma maneira, se eu quiser explorar as capacidades de integração, eu quero trabalhar com integração de dados, porque eu tenho muitas bases de dados aqui no meu trabalho, e eu quero passar a usar o Spark para. Eu quero desenvolver as minhas integrações de dados, então eu posso trabalhar com o Spark também. E se eu quiser começar a produzir relatórios, eu também posso explorar os dados do ponto de vista analítico, utilizando o Spark de forma continuada ou de forma controlada, fazendo consultas pontuais, né? Faço a consulta, analiso, posso escrever, né? E com isso aqui, né, eu vou chegando ao fim, deixa eu ver. Aqui eu deixo esses 3 caminhos para quem está querendo começar no universo de dados. Ou seja, Kafka, Spark e um Object Store usando um formato aberto de armazenamento de tabelas, como Parquet, Delta Lake e Iceberg, né, através de um MinIO ou um serviço de cloud, como S3, o da Azure, né, e o do Google. O Spark como uma ferramenta ou uma plataforma de desenvolvimento de aplicações orientada a evento, interagindo com o Kafka, né? E com isso você basicamente explora o Spark e as capacidades dele de transformar dados integrados com o Kafka e responder de volta para o Kafka, em outro tópico, ou você explorar o Spark e mais técnicas analíticas e consultas, né, e agregação e transformação, trabalhar com tabelas e análises e técnicas de machine learning, mas do ponto de vista analítico, podendo também incluir conceitos de todas as outras. Você pode fazer uma análise em tempo real, mas antes você precisa entender a análise, né? Da mesma maneira, né, o ponto importante é que você tem um ecossistema fechado que te coloca no universo de dados, né? E a partir do momento que você está inserido, aí as possibilidades são imensas. Se fez sentido para você esse vídeo, se está curtido, toda semana eu vou trazer vídeos novos te mostrando o que coloca dados em movimento e trazendo técnicas e ecossistemas e exemplos de aplicações que vão aí te ajudar a resolver problemas do dia a dia. Beleza? Bom, gente, vamos lá e até a próxima.